Oi, amigos da BD. Esse é um espaço para, de forma leve, dinâmica, contribuirmos com informações, conhecimento e experiência. Podcast da BD. Um caminho para criar, recriar, relembrar e inovar a atuação profissional do design de interiores. E o assunto do podcast de hoje é Gestão em Projetos de Design de Interiores. Um episódio patrocinado pela Coral Tintas e Roca Cerâmicas. Bom, gente, meu nome é Bianca Munhato, eu sou conselheira da ABD, sou designer de interiores e vim aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a minha vivência e experiência profissional desde 1984. Nós vamos falar sobre gestão em projetos de design de interiores, uma metodologia que a gente desenvolveu ao longo desses anos e que realmente fez toda a diferença na minha vida profissional. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Sou formada pela Universidade Federal de Uberlândia, sou da turma de 84, então faz as contas aí de quanto tempo que a gente está atuando no mercado, né? Quando eu me formei, é uma profissão absolutamente nova, muitos confundiam, inclusive, com decoração propriamente dito. Inclusive, era o título da universidade, era de Faculdade de Artes e Decoração. Só que o processo, no decorrer da construção, do desenvolvimento da nossa profissão como designer de interior, a gente foi percebendo que a gente extrapola e muito os quesitos decorativos, né? Nós temos um conhecimento e uma abrangência técnica que realmente obrigou a gente a ter uma nova nomenclatura para a profissão. O artista ele tem que ter uma disciplina muito maior para ele saber chegar no objetivo. E dentro da faculdade eu tentava superar ao máximo a demanda, e foi muito bacana porque dentro da faculdade mesmo eu consegui chamar a atenção de alguns professores, dentre ele meu professor Fernando Cruz Silva, arquiteto, me fez o convite para estagiar no escritório dele, né? Eu começava a projetar a parte de interiores e ele a parte de arquitetura. Então foi ali que eu saí da faculdade já com um ambiente de trabalho pelo meu próprio professor. E uma das coisas que eu gosto até de falar nessas palestras que a gente fala sobre a profissão e tudo, que vale muito para contribuir para quem está saindo da faculdade, né? Que o meu primeiro cliente de verdade, ele veio através do último trabalho da faculdade. Olha que legal. Foi um grande amigo da família, ele estava construindo um apartamento muito bom em Uberlândia. E aí, quando foi para fazer o meu último trabalho, eu fui procurar por ele. Aquele trabalho do meu último semestre, ele teve uma avaliação muito boa. E quando eu tinha encerrado a faculdade, eu já estava formada, peguei aquela pasta com aquele material todo e falei, olha, esse aqui foi o meu último trabalho da faculdade, que a gente abordou o seu apartamento e teve uma avaliação muito boa e eu gostaria de te presentear porque você me ajudou, né? E ele falou assim, deixa eu ver, e era tudo aquela pasta grande, papel A2 com aquele manteiga, né? Era papel manteiga, papel vegetal, as perspectivas todas à mão. E ele foi, eu lembro direitinho, ele sentado na mesa, eu na frente dele, e ele folheando. Olha que legal esse trabalho, muito bom, assim, mas ele pegou e falou assim, olha, eu até aceito esse presente, mas eu gostaria de pagar por mês para você poder vir acompanhar. E era um apartamento, uma posição muito privilegiada, de alto padrão. E depois desse que eu comecei, eu fiz mais 3. E ali começou a minha profissão. Então eu comecei praticamente com o trabalho que eu fiz dentro da faculdade e também assessorando dentro de um escritório, que era o meu professor. Então o meu começo foi um começo muito, muito bom, muito positivo, porque eu realmente era muito dedicada naquilo que eu fazia. E eu tenho uma frase que eu gosto de falar, eu falo para meus filhos e eu falo nas minhas palestras também. Eu acho que quando você entende o seu momento, você aproveita para escrever sua história. E o meu escritório propriamente dito, ele foi aberto depois que essa parceria que eu tinha com esse professor acabou não estendendo muito tempo, porque ele foi fazer um doutorado fora do Brasil. E quando você vai empreender, você precisa ter uma série de conhecimentos que isso aí você não aprende, eu pelo menos não aprendi na faculdade. E fui desenvolvendo o meu processo de organização interna, conversando, porque se não tivesse uma organização bem estruturada,
eu iria trabalhar muito mais, porque eu tinha que prover todo mundo, inclusive a folha de pagamento muito alta, né? Contratei pessoas especializadas, mas muitas vezes eu saía de tarde para ir para a obra. Quando eu voltava, assim, tipo 5 horas, eu via que já tinha um monte de colaborador na frente da minha porta para me poder tirar todas as dúvidas de projetos, e eu saía de lá quase 10 horas, 10h30 da noite. E naquela época eu comecei a chegar à conclusão de que se eu não tivesse uma organização, eu ia patinar. Foi quando eu parei tudo e falei, agora eu quero um consultor para me avaliar onde que eu estou falhando. Nessa época, eu falei que eu trabalho muito, que eu tenho clientes, que eu sei o que eu estou fazendo. O escritório está grande, mas eu trabalho como grande, tenho dor de cabeça como grande e ganho como uma empresa pequenininha. Então eu falei, não tá legal, eu quero mudar isso. E eu cheguei à conclusão de que eu queria ser exatamente assim. Eu queria ser pequena, um grupo pequeno e faturar como grande. Então, isso chama-se eficiência. Em 1992. A minha empresa é constituída em 1988, o CNPJ. Então, foi assim que eu criei essa engrenagem com um método de trabalho muito assim, estruturado ao longo desse tempo, para mim poder ter a tranquilidade depois de ser convidada de vir para São Paulo. E aí, nesse processo, quando nós viemos, montei uma estrutura, fiz toda a minha organização. Então eu moro perto do meu trabalho, fiz o círculo meu de atuação, defini qual era o meu público, e não demorou começar realmente a apresentar grandes trabalhos, grandes oportunidades de demonstrar nossa competência. E esse método de trabalho que nós trouxemos para São Paulo, ele foi consolidando diante dos desafios de uma grande cidade como é São Paulo, né? E à medida que foi consolidando, eu fui também me relacionando com outros profissionais aqui de São Paulo. E sempre me reclamavam detalhes, tipo assim, olha, eu tenho dificuldade nesse ponto, eu vejo dificuldade nesse outro ponto. Então a gente trocava muita ideia. Eu falava, gente, mas isso não acontece na minha empresa, não tenho isso lá. A gente tem um método de trabalho, é assim. Então eu compartilhava com muita gente sobre aquilo, né? Então, em 2015, eu cheguei para a nossa equipe do escritório e falei, vamos submeter o nosso método a uma chancela de qualidade. Mas qual o objetivo? É nos conectar com todos os outros escritórios que também tivessem a mesma chancela. Porque a gente queria subir ainda mais a nossa régua. Nós queríamos ter uma excelência de trabalho, né? E começamos essa dinâmica com várias reuniões, com consultores e tudo mais. E não demorou muito, em 2016, a gente conseguiu essa certificação. Fiz questão de pegar uma certificadora que tivesse um braço lá fora, porque ela tem uma visão de mundo diferente, né? Ela deve ter outros escritórios em outros países, né? Que ela pudesse se conversar para mim, atingir o meu objetivo. O meu objetivo era esse, era conversar com outros escritórios em outros locais, não só no Brasil, mas fora daqui, que pudesse contribuir algumas informações com essa base da ISO 9001. E assim que nós fomos certificados, eu fiz contato com a matriz e pedi para me conectar com todos os escritórios que também tivessem ISO 9001. E a devolutiva da diretoria foi que não tinha ninguém nessa categoria design de interiores com a certificação ISO 9001, e muito menos dentro do Brasil. Então, aquilo foi muito bom por um aspecto, né? Porque viu o quão nós estávamos assim estruturados, mas foi frustrante, porque o objetivo maior não era para falar que você estava sozinha, era para falar que você tinha outros parceiros, pares, para você poder trocar ideia e daí dar uma continuidade maior. Mas, refletindo melhor, eu falei, poxa vida, se eu tenho um sistema de trabalho que é tão bom assim e que quase ninguém conhece, como que eu faço para poder deixar todo mundo saber como que eu trabalho sem superlotar meu escritório? Que a minha estrutura enxuta, inclusive, ela é muito eficiente. Eu tenho uma sala de 32 metros quadrados que a gente desenhou sob medida para conduzir até 15 projetos simultaneamente, de porte médio, alto e grande,
como aconteceu naquela época em 2015. A gente estava nesse estágio, a gente estava fazendo grandes casas no Jardim Acapulco, no Guarujá, grandes coberturas na Riviera São Lourenço, vários apartamentos grandes aqui em São Paulo. Então, assim, e dentro de uma estrutura super enxuta, absolutamente eficiente, né? E eu não tinha espaço ali para ficar abrindo, para fazer mentoria, para as pessoas poderem olhar, porque ali a dinâmica, conforme eu falo, é muito rígida, né? Digamos assim, é dentro de um cronograma muito bem organizado de metas, de dias e tudo mais. E foi aí que me deu um estalo, falei, vou fazer uma plataforma. Fui lá, expliquei o que eu queria, levei todo o meu calhamaço, né, da qualificação que nós tivemos, da ISO 9001, falei, olha, eu tenho um método de trabalho, esse método de trabalho ele está certificado dentro do padrão da ISO 9001 e quero passar toda essa minha metodologia para dentro de uma plataforma. Essa plataforma, ela tem que ser responsiva, tem que ser absolutamente segura. Eu tenho que fazer, eu tenho que ter condições de atualizar e aperfeiçoar elas à medida que todas as etapas, à medida que eu perceber que existe uma necessidade, porque é para o meu consumo interno. Hoje essa plataforma trabalha conosco, ela está atuando desde 2018. Nós temos os nossos primeiros clientes, porque é uma plataforma que faz uma interatividade não só com a nossa equipe interna, né? De projetista, administrativo, desenvolvedor de projeto, como também ela integra toda a nossa cadeia de lojas. Então, por exemplo, meu cliente ele pode definir qual é o estilo que ele quer. A gente já falava de neurocomportamento, porque neurodesign, percepção do indivíduo, empatia, tudo isso já fazia parte do nosso método de trabalho dentro da faculdade. É uma faculdade maravilhosa, ela já despertou isso em mim, que não é o que eu quero, é o que o meu cliente precisa, é o que tem valor para o meu cliente. Como que você materializa tudo isso, né? E ali tem uma série de construção que foi até assessorada por um psicólogo e um médico da área de neurologia, para a gente poder assim, ter uma estruturação de repertório, né? Onde inclusive o cliente na casa dele ele faz uma geolocalização do apartamento, ele consegue visualizar onde está o apartamento dele, para ele também, por exemplo, se ele está fazendo uma casa de campo, ele não pode pedir que leve de repente um piano de cauda, ele pode até pedir, mas ele tem que saber como é que esse piano de cauda vai chegar até lá. Então, quer dizer, todas essas percepções de valores, de interesse e tudo mais, você tem que ser coletado isso, e esse sistema faz parte de um processo de gestão. Depois disso tem todos os desdobramentos, depois dessa pesquisa mais complexa, a gente passa por desdobramento dentro de anteprojeto, projetos, croquis, perspectivas, seleção de materiais, tudo isso baseado nessa pré-seleção que a gente conseguiu levantar remotamente, ou às vezes até fisicamente com o cliente, sabe? Muitas vezes o sistema conversa com o cliente, pega o cliente na situação em que ele está na casa dele, para poder, às vezes, a gente resgatar alguns itens que a gente percebe que a linguagem ficou numa linguagem subliminar, não é aquela linguagem objetiva, olha, eu quero um espaço para o meu pet. Então, essa linguagem subliminar, às vezes, ela é muitas vezes aplicada pelo cliente, que ele às vezes não sabe dizer o que ele quer exatamente. Então, ele tem que mandar através de expressões, de fala, de fotografia, de referências, né? E às vezes também você tem que estar com ele numa loja para perceber exatamente o que ele quer dizer. Então, todos os processos que a gente desenvolve dentro desse processo da gestão, ela é para ter um resultado absolutamente assertivo quando você entra na etapa de desenvolvimento de projeto técnico executivo. Né? Por exemplo, hoje você percebe que tem muita gente que vende caderno de detalhamento técnico, né? Eu acho que para nós, design de interiores, não tem isso. Os detalhes têm que ser absolutamente diferentes. Você tem por obrigação não ficar ali naquela rotina de fazer o detalhe que todo mundo faz. Se você faz um detalhe que todo mundo faz, você não é design. O design cria, né? Mas cria a partir de onde? Desse repertório que o cliente fala. Por exemplo, eu tive cliente que falou, eu quero um apartamento criativo. Eu não quero ter o que todo mundo tem.
Então isso é uma oportunidade incrível para você começar a desenvolver do zero algo absolutamente inovador. E isso faz parte desse processo da gestão, né? Se você não tiver isso muito bem construído, materializado, você não consegue nem dar os passos para frente. Então, dentro desse processo, até a entrega perfeita. O que é uma entrega perfeita? A entrega perfeita é quando você materializou todo aquilo, já executou o projeto, você já acompanhou a obra em todas as etapas e você está ali esperando o cliente abrir a porta, a música que ele gosta sendo tocada, a bebida que ele quer ali no baldinho de gelo, o apartamento perfumado da forma como ele quer, e ele entra e reconhece aquele ambiente como sendo dele. Você é instrumento, você nem aparece na cena. E é muito bom quando eles fazem um open house, ou então você está participando, né, para os amigos, e fala: aqui eu quis isso, aqui eu fiz isso, aqui o cliente apropria de tal forma que você é instrumento. Esse é o papel do design de interiores. Então, particularmente, eu não gosto de falar: esse aqui tem a cara da Bianca. Eu não gosto disso. Porque se faz isso, não exerceu a vontade do meu cliente, está exercendo a minha vontade, o meu perfil. Claro que tem cliente que permite, né? Mas no modo geral, você não pode ter isso. Porque você, como design de interiores, você tem que desenhar todo o repertório de conhecimento técnico que você tem e criativo para criar algo absolutamente particular para o seu cliente. Então você descola de uma série de processos que parece que é automatizado. Então a gestão, ela entra no processo de automatização das etapas executivas, mas tudo isso foi preparado para que você possa conhecer profundamente o teu cliente, ter mais tempo de dedicar e olhar nos olhos dele, entender como é que é a gestualidade dele, entender aquela linguagem que ele falou de um jeito, mas ele se movimentou de outro, então pode ser que seja outra, para você desenhar algo para ele absolutamente que vem de encontro a ele. Então eu costumo falar, às vezes a gente quer tirar foto, mas eu não me preocupo com a foto ficar agradando todo mundo. Eu tenho que agradar o meu cliente. E é esse o meu portfólio, é mostrar que eu tenho cliente que tem o estilo provençal, tenho cliente que tem um estilo que é contemporâneo, mas que tem uma pegada lá do rústico, porque ele morou numa fazenda, tem memória afetiva ali que tem que trazer. Então a nossa forma de trabalhar, ela tem que me dar uma tranquilidade para me poder fazer se costurar do universo que esse meu cliente vive. E como que eu faço isso? Eu tenho que ter tempo, eu tenho que ter segurança, eu tenho que saber que a minha equipe do meu escritório está trabalhando de forma organizada e sistemática, porque aí sim aflora todo o nosso processo criativo. Então essa plataforma, ela tem essa ramificação, ela dá essa interatividade entre o cliente, nós como colaboradores, né, e o próprio mercado. Então ela tem esse recorte, é praticamente uma dinâmica exclusiva do nosso segmento mesmo, né? Porque você não trabalha com imposição, então você tem que entender o que tem valor para o cliente. Essa metodologia ela chama GDI Online, né? Ela ficou nesse processo todo dentro do escritório, ela foi colocar todas as provas, né? Ela, no processo de desenvolvimento, e a BD vendo como que a gente trabalha e sentindo falta de uma metodologia que seja realmente desenhada por quem está atuando no mercado e quem tem essa chancela de qualidade. Hoje a gente está disponibilizando essa plataforma para todos os designers, arquitetos, interiores, né, para que possam acessar. Na verdade, você compra um espaço na nuvem e leva a metodologia embarcada, né? E a BD está muito preocupada em ter esse aprimoramento, em capacitar cada vez mais os profissionais para que eles possam realmente exercer a sua criatividade, a sua organização e ter a sua consolidação do mercado através de uma organização mais consolidada. Então, eu fico muito feliz de saber que, de certa forma, todo esse know-how, essa bagagem de conhecimento que a gente tem de 35 anos, que realmente está consolidada, Hoje eu ainda atuo, né? Muitas pessoas falam assim, por que agora você não atua? Não, eu atuo na profissão.
ainda e uso essa metodologia todo dia e agora ela vai estar disponível para todo mundo. Então isso para mim é uma alegria muito grande, porque como eu ainda continuo no meu escritório de 32 metros lá, seria muito difícil compartilhar todo esse conhecimento no dia a dia, dos detalhes, né, de todos os detalhes que tem ali, de todas as dicas que tem ali, com todo mundo. Como é que você faz isso? Então, a oportunidade que a gente tem de compartilhar esse conhecimento é através dessa plataforma que está disponível para quem quiser. Então, é fácil da pessoa entrar, o escritório já está recebendo tudo lá e já está passando para o CAD, né, ou para o Sketch. Então, assim, é uma dinâmica onde implica que o processo da gestão dentro do nosso universo design de interiores, ele é essencial para você poder ter um grau de assertividade e atingir seus objetivos e deixar seu cliente absolutamente satisfeito. Eu convido a todos para participar dos workshops que a ABD está promovendo de gestão de projeto, né? E não só de gestão de projeto, tem outros cursos incríveis que eles estão fazendo, tanto gratuitos quanto pagos, né? Eu acredito que a ABD está entrando numa nova fase, né? Em termos dessa dinâmica de compartilhar conhecimento. Antigamente a gente tinha escassez de informação. Hoje você tem uma avalanche de informação, mas você tem uma informação realmente consolidada, com muita propriedade e que realmente tem uma chancela, é aqui. Né? Aqui tem toda uma triagem, um cuidado, uma curadoria que faz a diferença.